Olá, sou o professor Cliceu, novamente dando continuidade ao meu projeto Cultura Civilizatória. Eu estou retornando às gravações do meu canal Cliceu Antunes Pereira, do YouTube, para mostrar minha preocupação com relação às enchentes, né, que vêm causando tanta destruição nas populações que vivem nos estados atualmente que estão sofrendo, né? A Bahia, Minas Gerais, parte de São Paulo e depois Rio de Janeiro também. Consequentemente, podemos vir a acontecer aqui no estado de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. As causas desses casos que vêm ocorrendo, elas são muito conhecidas já, mas pouco divulgadas nos meios sociais e também junto à mídia brasileira, ou por falta de conhecimento, ou por esconder a causa principal. Geograficamente, essas populações que são atingidas pelas enchentes, elas procuram espaços assim que são verdadeiros vales, né? Vales são regiões próximas que dão continuidade aos rios, né? Que banham as cidades. Todos sabem que todas as cidades de todo o planeta elas são hidráulicas, ou seja, elas só nascem se forem próximas aos rios, porque sem água ninguém vive, obviamente. Então, como todos sabem, o Brasil tem um território que praticamente é um continente, né? São 8.511.965 km² de terra, de território. Obviamente dá para muito bem acomodar a população brasileira em áreas mais adequadas para não serem vítimas dessas enchentes. E como fazer isso? Ora, as causas são antigas, obviamente, né? Todos sabem que Portugal dividiu o Brasil em 17 lotes, né? 17 capitanias hereditárias, e entregou aos mais ricos e poderosos homens lá de Portugal da época, né? E Dom João III, lá por volta de 1560, de 1530 a 1560, ele resolveu dividir esse território brasileiro em capitanias hereditárias. E essas capitanias foram naturalmente invadidas num território que pertencia ao nativo brasileiro, né, que hoje erradamente chama-se de índio, né? Índio é a expressão incorreta, né? Todos sabem. Índio, eles imaginavam que tinha chegado da Índia, né? No entanto, chegaram no Brasil. Obviamente, índio não se adequa ao nativo que aqui está, que é o nosso silvícola, né? E então, o que acontece? Essas capitanias não prosperaram por motivos diversos, que vocês também já conhecem, né? Falta de comunicação, as ataques dos índios, o clima e o solo não eram semelhantes aos climas do solo europeu, né? Também muitas expedições desses capitães nem conseguiam chegar até o território brasileiro nesse translado entre Portugal e o Brasil. Essas embarcações eram naufragadas, né? E outras, quando chegavam próximo ao nosso território, eram atacadas pelos índios, né? Onde uma delas aconteceu um fato bastante interessante. O primeiro bispo que ia aqui ser a liderança máxima do cristianismo, o Fernando Sardinha, ele foi capturado e foi executado e morto pelos nativos que aqui se encontravam na ocasião. E então as capitanias foi um fracasso. E essas capitanias hereditárias, elas naturalmente deram sequência às sesmarias, né? Que eram também territórios muito extensos e elas estavam distribuídas a poucas para que essa minoria de pessoas ricas de Portugal tomassem posse. Obviamente a população que aqui se instalou, né? Ela ficou à mercê de utilizar espaços territoriais que não tinham condições nenhuma de serem ali fixados. Exemplo, eram regiões de vale, ou seja, vales são áreas próximas aos rios, né? Vocês podem ver o rio Tietê ali, as margens do rio Tietê é um vale. Todo ano tem enchente em São Paulo. É um exemplo, né? E isso acontece em maioria dessas áreas que são vítimas, né, assim, que são decorrentes das enchentes que todo ano acontece no Brasil. Essa é a causa.
As poucas pessoas que dominaram deixaram espaços territoriais para pessoas que sem renda alguma fossem onde as condições físicas oferecessem. E eles foram residir exatamente em lugares impróprios, margem dos rios, vales. Consequentemente, todos os anos vamos ter essas enchentes. Não adianta querer corrigir algo que está completamente sem condição de ser corrigido, né? O que tem que ser feito no Brasil? Uma verdadeira revolução, né, de transposição ou de mudança dessas pessoas para regiões de altitude mais elevada. Compreendem? Território existe, mas ele está na mão de poucas pessoas, decorrente daquela situação que falei, das Sesmarias, não é? Então, temos que essas cidades têm que praticamente serem abandonadas e serem transferidas e reconstruídas em áreas de altitude onde não haja risco nenhum de enchente. Eu, por exemplo, eu nasci em Ponta Grossa, por um acaso, não é que tivesse algum especialista em natureza. Lá em Ponta Grossa ocorreu um fato curioso. As pessoas passaram a usar a colina pontagrossense, um lugar bem alto, e obviamente que ali nasceu a cidade de Ponta Grossa, né? Dizem que um pombo lá, ele foi pousar numa árvore, né, uma figueira, e os fazendeiros da época resolveram que onde eles pousassem casal de pombo, ali nasceria a cidade de Ponta Grossa. É dessa lenda, né, ou verdade, que nasceu Ponta Grossa. Ponta Grossa não tem enchente. Porque é uma cidade que apresenta uma altitude de relevo bastante privilegiado. A cidade foi povoada em cima da área mais alta ou mais de altitude mais elevada daquela região dos Campos Gerais. Assim nasceu Ponta Grossa. E assim tinha que ser em todos os lugares do Brasil. Compreende? Para que não aconteça novamente nos próximos anos enchente que vem ocorrendo. Ora, para fazer uma cidade ela ser praticamente despovoada e transferida para uma região propícia, vai ser necessário muitas e muitas conversações e muitos entendimentos para que isso possa ocorrer. Se não fizer isso aí, obviamente não vai haver solução. Todo ano vamos ter enchentes, porque as cidades que são vítimas desse processo estão nos vales. Obviamente não é a culpa do rio, a culpa é da presença da exploração da terra dos portugueses, que já veio lá dos anos, né, do século XVI até o dia de hoje, e deu o que está acontecendo. Entenderam? País que foi colonizado, né, e ainda hoje está na mão de poucos que aqui dominam o nosso grande Brasil, obviamente é a causa desses problemas. Portanto, minha gente, a solução é essa: tirar essas cidades, praticamente assim, mudar ela, fechar essas fronteiras, para que não haja mais a presença de nenhuma população nessa região de vale. Vale não é um local apropriado para nascer uma cidade. Muito bem, aqui é professor Cliceu Antunes Pereira, esse é meu endereço no meu YouTube, Cliceu Antunes Pereira. Dê o seu like, e caso vocês queiram colaborar com o meu programa, no meu projeto, vocês façam uma doação no Banco Bradesco, agência 3220, conta corrente 18939, dígito 1, e eu agradeço a sua colaboração. Evidentemente que ela deve ser espontânea, faz quem puder e quem quiser essa doação. Muito obrigado, e não esqueça do seu like e compartilhe com as demais pessoas para que me assistam nesse meu canal do YouTube. Até a próxima, muito obrigado a todos.